uma reunião do COI, né, para emitirmos aqui um decreto número 6285 do dia de hoje, né, tratando sobre a obrigatoriedade do uso de máscaras. Eu vou ler aqui rapidamente alguns pontos do decreto, né, ele vai ficar acessível no site da prefeitura, mas é muito importante a elaboração desse decreto até para regularizar, digamos assim, o comportamento das pessoas, que a gente sabe que no ambiente externo praticamente ninguém mais usa máscara, né? Muito poucas pessoas usam máscara. Eu confesso que inclusive, tentei tornar desobrigatória a máscara em ambiente interno também, porque, inclusive em Brasília, no próprio Palácio do Planalto, ninguém mais usa máscara dentro do palácio, em reuniões, ninguém mais usa a obrigatoriedade de máscara, e eu particularmente acho uma incoerência essa disparidade entre teoria e prática. Então, para adequarmos a teoria à nossa prática, diante da realidade epidemiológica que temos, eu provoquei essa situação, mas eu obtive parecer jurídico desfavorável à desobrigatoriedade interna. Então, o nosso decreto trata da desobrigatoriedade da máscara em uso externo. Eu vou ler aqui para que todos que nos acompanham tenham ciência, e quaisquer dúvida, como eu falei, o decreto está na íntegra no site da prefeitura. O prefeito municipal de Tupanciretã, no uso das suas atribuições legais vigentes no acordo, de acordo com a Lei Orgânica Municipal e ainda com fundamentos nas demais fontes de direito, considerando as informações disponibilizadas na data de 10 de março de 2022 sobre a imunização já realizada no município de Tupanciretã, e isso está no site do Governo do Estado, vacina.saude.rs.gov.br, essa tabela também está no decreto, considerando a estabilização do número de casos ativos e a diminuição das internações, considerando os avanços alcançados no tratamento da doença, bem como a necessidade de retornar às atividades socioeconômicas, considerando a necessidade da utilização do instrumento de ponderação quando ocorrer conflitos entre princípios constitucionais, liberdade de educação individual e saúde pública, vida, coletivo, onde, após a subsunção do fato com o direito, deve predominar toda a segurança da coletividade, considerando o princípio da juridicidade, considerando a decisão do Centro de Operações de Emergência Municipal no enfrentamento do Covid, decreta, artigo 1º, são 2 artigos, né? Artigo 1º, o uso de máscara de proteção individual passa a ser facultado em todo o território do município de Tupanciretã, em local aberto, ficando sob responsabilidade de cada cidadão ou do responsável legal dispor sobre a utilização da máscara, sua colocação e retirada. O disposto, inciso 1º, o disposto no caput não se aplica aos serviços públicos e privados de saúde, pelos trabalhadores de saúde, inclusive estagiários, pacientes, acompanhantes ou visitantes, e ainda a pessoa que se encontre infectada ou com suspeita de estar contaminada, seja contato próximo de pessoa infectada com o novo coronavírus durante o período de transmissão, ou que apresente sintomas gripais. Então, essas pessoas continuam com a obrigatoriedade do uso de máscara. Inciso 2º, o disposto no caput não se aplica aos serviços públicos e privados de educação. Então, o ambiente escolar também não se aplica o uso opcional. Inciso 3º, o disposto no caput não se aplica aos serviços públicos e privados de transporte escolar e transporte coletivo. Então, ambiente de educação, de saúde e transporte escolar e coletivo continuam como estavam.
No demais, ambientes externos passa a ser facultado o uso de máscara. Artigo 2º, e esse segue obedecendo à Lei Federal 13.979 de 2020. O uso de máscara será dispensado no caso de pessoas com transtorno de espectro autista, com deficiência intelectual, com deficiências sensoriais ou com quaisquer outras deficiências que impeçam de fazer o uso adequado da máscara de proteção facial, conforme declaração médica, que poderá ser obtido por meio digital, bem como no caso de crianças com menos de 3 anos de idade, redação constante na Lei Federal 13.979. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revoga-se as disposições em contrário, gabinete do prefeito, 14 de março de 2022. Além do decreto, nós fizemos, como sempre, né, na reunião do COI, um apanhado da realidade atual, em relação à vacinação, à internação, à evolução dos casos, à casuística no SF4 e demais pontos, né? Tivemos um problema de uma chuvarada, goteiras, né? Quase que uma inundação no SF4, onde foi transferido o atendimento para o hospital emergencialmente, depois já prontamente reparado, voltamos ao SF4. Então, esses detalhes todos, mas eu estou à disposição aí dos questionamentos, Miguel. Bom dia, prefeito. Obrigado pelas suas informações bem claras. Acredito que o decreto não deixa dúvida nenhuma com relação aos ambientes externos. Com relação aos ambientes internos, prefeito, haverá alguma alteração na exigência de pessoas por metro quadrado dentro das lojas, por exemplo, e da utilização das máscaras na parte externa dos comércios? Alguns têm pátio e outros locais em que as pessoas, os trabalhadores também atuam. Com relação ao número de pessoas dentro dos ambientes comerciais e a utilização de máscaras em ambientes externos em empresas. Em relação ao número de pessoas, vale o que estabelecido no decreto anterior, né? Não mudou. Em relação aos ambientes externos das empresas, uso facultado, né? São considerados ambientes externos, né? É óbvio, como ficou bem claro aqui, quem tem algum tipo de sintoma gripal, e agora nós entramos num período de mudança de clima, onde muitas pessoas usualmente desenvolvem uma certa rinite ao frio, algum resfriado, essas pessoas devem usar máscara, né? As pessoas que não apresentam sintomatologia nenhuma não precisam. É importante trazer à tona o que eu digo sempre que posso. A máscara, ela não impede a contaminação, não impede que a pessoa seja contaminada. Por quê? Porque a contaminação também se dá pelos olhos. Então, a única máscara que impediria é aquela proteção de acrílico em frente a toda a face, que protege os olhos, o nariz e a boca. A máscara não protege que se contamine. O que ela protege é de que a pessoa que está contaminada não emita os micro-organismos ao ambiente. Então, essas pessoas que têm sintomatologia respiratória, elas são obrigadas a usar máscara para que ela não elimine, né? não contamine o ambiente com esses micro-organismos, inclusive do próprio Streptococcus, da própria influenza, né? Da gripe bacteriana, da gripe viral e de outras doenças que acometam aí o vírus sincicial respiratório humano, que é o que causa a bronquiolite infantil, né? Todas as enfermidades respiratórias, elas são beneficiadas, no caso, são reduzidas em função do uso da máscara. Perfeito. Prefeito, com relação à vacinação, qual a avaliação do COI com relação aos números que o Tupanciretã está, a última atualização que o senhor próprio colocou foi dia 10 de março, né? Qual é a avaliação que os senhores fazem da vacinação em Tupanciretã? A vacinação, nós temos
acredito que mais ou menos 96% do público vacinal, eu não dou toda a certeza, porque eu ainda não peguei os números para me calcular. Eu para números, eu sou exato, sou preciso, gosto de números, então eu ainda não fiz esse meu cálculo aqui, porque a população vacinal ela mudou, né, em função das idades, enfim. Mas nós estamos muito bem situados em relação à vacinação, quando comparado com demais municípios, estamos muito bem enquadrados no regramento do Estado. Nós tivemos ali, quando houve esse último pico, tivemos milhares de pessoas procurando a vacinação. Esse número caiu agora drasticamente, né? Nós estamos aí, cada vacinação são cento e poucas, muitas vezes não atinge 200 pessoas, considerando inclusive crianças, primeira dose de alguém que não tinha sido vacinado, segunda dose, o reforço, né, que é a terceira dose, nós chamamos de reforço. Então, considerando todo esse espectro, ficam cento e poucas pessoas em cada campanha de vacinação, cada dia de vacinação. Então, caiu muito a procura, mas eu tenho certeza que agora, com essa nova realidade aí do uso de máscara, mais pessoas voltarão a procurar. Por quê? Quem tem a terceira dose, embora não esteja livre de se contaminar, a gente sabe que a evolução do curso clínico da doença ela é mais leve, pelo menos via de regra, né? Biologia não é matemática, o primeiro ensinamento que a gente tem na veterinária é esse, biologia não é matemática, mas mesmo assim tem uma tendência e a gente obedece essa tendência clínica, né? Perfeito. Só para deixar bem claro, então, prefeito, o decreto que os senhores publicaram no dia de hoje, o decreto 62/85, ele altera as regras para as áreas externas, né, e alguns casos pontuais ali com relação a pessoas com algum tipo de deficiência, autismo, alguma coisa nesse sentido. As demais regras, os demais regramentos, tanto para em comércio quanto para esportes, praticar esportes, enfim, não alterou nada, somente nas partes externas. Os esportes externos, né, esses entram todos na mesma regra, né? Mas uma informação importante que tem que salientar é que as pessoas elas têm 2 anos de convivência com essa doença. O brasileiro tem 2 anos de convivência com essa doença. O brasileiro já perdeu parentes, amigos, conhecidos, já teve a cura de parentes, amigos, conhecidos. Então, nós não estamos mais sendo pegos desprevenidos, né, ou desapercebidos. Essa doença não é mais uma novidade. Então, todo mundo tem o seu bom senso, a sua responsabilidade individual, todo mundo sabe, tem noção do que é distanciamento. Na realidade, é uma doença que contamina as pessoas próximas. Se tu respirares próximo de alguém, tossires, espirrares, aumenta muito a chance de contaminação. Se as pessoas optarem, porque nós estamos acabando com a obrigatoriedade do uso de máscara. Nós não estamos obrigando as pessoas a não usarem máscaras. Então, passa a ser uma opção das pessoas. Estamos dando esse direito de opção. Quem quer continuar usando máscara, fique à vontade, pode continuar. Mas as pessoas têm que ter a responsabilidade de não contaminar ninguém, né? E evitar de ser contaminado. Como que se evita isso? Mantendo uma distância de, no mínimo, 1,5 metro de distância de outra pessoa. Um distanciamento, né, de, no mínimo, 1,5 metro, 2 metros, se possível, de outra pessoa. E isso é fundamental. Com isso, nós eliminamos a doença do nosso município. Perfeito. De nossa parte, muito obrigado, prefeito, pela sua gentileza e ficamos sempre à disposição quando formos úteis para levarmos as informações à nossa comunidade. Muito obrigado, Miguel. O Jefferson está virtualmente conosco na entrevista, mas eu acredito que não tenha chegado aqui nenhum questionamento. Então, qualquer coisa estaremos à disposição, né, dentro do possível, dentro da agenda, e para posteriores esclarecimentos, agradeço desde já a presença da nossa imprensa local e também a assistência aí da nossa comunidade. Continuamos à disposição. Um bom dia e uma boa semana
a todos nós e que Deus nos proteja. Gustavo Herter Terra, prefeito municipal, nos trazendo informações, relatando o resultado da reunião do COI que acabou de acontecer, né? Nossa audiência, Isa Cardoso, bom dia, parabéns ao nosso prefeito, excelente colocação. Nós daqui a pouquinho estaremos, então, repercutindo essas informações, colocando à disposição da nossa comunidade também o decreto 6285 através das plataformas da Tupã, mas você ouviu do próprio prefeito a leitura na íntegra do decreto, muito claro, estabelecendo, então, a desobrigatoriedade a partir de hoje, por parte da nossa comunidade, do uso da máscara em ambientes externos, né? Nas demais condições não houve alterações, né? Isso foi baseado na questão da estabilidade da doença, também da melhora no tratamento, né? Na agilidade, e a ação, esse decreto resultou de uma reunião do Comitê de Operações Emergenciais, o COI, aqui do Panceta, que acabou de concluir, então, determinando o uso facultativo em local externo do uso de máscara. Como o prefeito bem salientou, é facultativo. As pessoas que quiserem usar, claro, têm essa liberdade. Mas ele não desobriga, ou seja, ainda permanece obrigatório para aquelas pessoas que estão confirmadas, infectadas, confirmadas ou sob suspeita, e pessoas com síndrome gripal, né, que devem também usar a máscara, inclusive em ambientes externos, é o que estabelece o decreto que acaba de ser divulgado por parte da Prefeitura Municipal de Panceta, através do prefeito Gustavo Herter Terra, que falou à nossa comunidade aqui há poucos instantes.